Listas de top melhores jogos de algum console existem aos montes, e quando vemos alguma dessas listas, geralmente até já sabemos a maioria dos jogos que vão estar nela. Porém, nesse vídeo, eu trago uma lista diferente e não muito convencional dos melhores jogos de Nintendo 64 segundo o site de avaliações Metacritic, que reúne a crítica de especialistas sobre uma determinada mídia, dando a ela uma nota final em seu site, sendo a nota máxima de 100 pontos. Essa lista traz alguns títulos que não costumamos ver em outras listas de melhores jogos do console, e também deixa de lado grandes clássicos que esperaríamos ver em uma lista como essa. Na 10ª posição dos mais bem avaliados do console, com uma incrível nota de 91 no Metascore, começamos com Mario Tennis, jogo da Camelot Software, publicado pela Nintendo em 2000. O jogo que marcou a estreia de Waluigi tinha animações muito bonitas e uma jogabilidade extremamente fácil, onde até mesmo quem não é fã do esporte ou sequer conhece as regras é capaz de curtir o jogo. Subindo uma posição, recebendo uma nota 92, temos o jogo mais fora da curva, não só do console, mas talvez dentre todos os consoles da Nintendo. Conker's A Bad Fur Day, da lendária Rare, jogo que conta a história de um esquilo vermelho bonitinho, alcoólatra, ganancioso e desprovido de educação em uma jornada de volta para casa depois de uma noite de bebedeira. Em uma análise mais técnica, esse talvez seja o jogo mais trabalhado do console, completamente dublado, com gráficos e animações que beiram a perfeição da época. A Rare aparece pela primeira vez nessa lista com Conker's A Bad Fur Day. O próximo jogo da lista é um jogo de corrida da Nintendo, lançado em 1996. Se você pensa que eu vou dizer Mario Kart 64, você está muito enganado, porque com os mesmos 92 no Metascore, na 8ª posição, temos Wave Race, franquia de corrida de jet ski da Nintendo, aparentemente esquecida atualmente. Wave Race foi um dos primeiros jogos do Nintendo 64 e mostrou toda a capacidade dos programadores da Nintendo. Jogos com a temática de água até então nunca haviam conseguido gráficos tão realistas desse elemento. Apesar de não ser muito comum vermos Wave Race em listas de melhores jogos do aparelho, esse jogo é muito bom e com certeza merece uma chance de quem gosta do console. A menina Rare aparece novamente na 7ª colocação das melhores avaliações do Nintendo 64, dessa vez com um clássico dos jogos de plataforma. Banjo-Kazooie recebeu os mesmos 92 pontos na avaliação, mas pelos critérios de desempate, fica uma posição acima dos anteriores. Lançado em 1998, o jogo de aventura em 3D foi aclamado na época, o que rendeu algumas sequências, como o saudoso Banjo-Tooie. Porém, após isso, não conseguiu mais alcançar o mesmo nível de qualidade. Mesmo assim, Banjo-Kazooie, apesar de ter sido lançado há mais de 20 anos, ainda é um ótimo jogo até hoje, e com certeza merece sua boa avaliação. Na posição meia dúzia, vemos o jogo que literalmente tem o papel de ser o grande RPG do console. Alcançando a nota de 93 no Metascore, Paper Mario é a segunda grande aventura de Mario no console. O jogo lançado em 2000 trouxe um ambiente um tanto diferente, onde personagens, itens e cenários realmente parecem ser feitos de papel. Com uma ótima história e gráficos muito bem detalhados, Paper Mario entra nessa lista com uma ótima avaliação bastante merecida. Se Paper Mario foi a segunda grande aventura de Mario no console, o quinto jogo mais bem avaliado do Nintendo 64 não é outro senão a primeira aventura de Mario em um mundo 3D. Recebendo uma nota de 94 no Metascore, Super Mario 64 dispensa qualquer apresentação, e é sempre lembrado como um dos jogos mais revolucionários de todos os tempos. O jogo simplesmente definiu novos padrões de gráficos e jogabilidade em jogos 3D. Super Mario 64 é sem dúvida sensacional, épico eu diria, e particularmente antes de pesquisar essa lista, acreditava que estivesse em uma posição mais acima. Mesmo assim, o primeiro jogo do console foi e ainda é muito bem avaliado na opinião de qualquer um que tenha desfrutado dessa verdadeira obra de arte. Uma das maiores franquias de jogos de todos os tempos pinta no quarto lugar dessa lista, com aquele que talvez seja o título mais diferente da série. The Legend of Zelda Majora's Mask, jogo que recebeu uma nota de 95 pontos no site, e é possivelmente o game com o melhor gráfico do Nintendo 64. Com a ajuda do Expansion Pack do aparelho, os desenvolvedores da Nintendo alcançaram o limite do console, e fizeram essa obra que mesmo mais de 20 anos depois, ainda é muito impressionante, e com certeza merece as boas avaliações que recebeu.
Abrindo o pódio das melhores avaliações, temos mais um trabalho magnífico da Rare, 007 GoldenEye, que recebeu incríveis 96 pontos no Metascore. O jogo que trouxe James Bond aos 64 bits é considerado um marco na história dos FPS. Recebido com pouca expectativa na época, GoldenEye 007 foi aclamado pelos seus gráficos, profundidade e variação na jogabilidade, mas em especial pelo seu modo multiplayer absurdo. O jogo recebeu diversos prêmios e encheu os bolsos de muitos donos de locadoras. Apesar de tudo, a Rare ainda conseguiria fazer mais bonito ainda anos depois, no jogo que ocupa o segundo lugar dessa lista. Originado para ser um sucessor espiritual de GoldenEye, Perfect Dark é mais um resultado da Era de Ouro da Rare. Com uma espetacular nota média de 97, Perfect Dark não só pegou emprestado as características que fizeram GoldenEye ser um sucesso, como introduziu novas adições que revolucionaram para sempre o gênero FPS. O jogo facilmente se destaca pelo seu gameplay fluido, gráficos exuberantes, trilha sonora excepcional, modo single e multiplayer extraordinários, entre outros que fazem esse jogo ser lembrado até hoje como um dos grandes jogos da geração. A menos que você mora embaixo de uma pedra, você já sabia qual era o primeiro lugar dessa lista. Temos aqui não só o jogo com a maior nota do Nintendo 64, mas também o mais bem avaliado de todos os tempos. The Legend of Zelda Ocarina of Time é muito mais do que um clássico, é um marco que ensinou como os jogos a partir dali deveriam ser feitos. Levaria horas para falar sobre os requisitos técnicos do jogo. A jogabilidade é perfeita e usa todos os botões do controverso controle do Nintendo 64 da melhor forma possível. Os gráficos são lindos, as músicas perfeitas, a história é épica, tudo dentro de um gigantesco mundo aberto cheio de coisas a explorar. Com a incrível e única nota de 99 pontos, temos aqui, segundo a crítica e também a minha humildíssima opinião, o melhor jogo já feito em todos os tempos, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Essa foi a lista das 10 melhores avaliações do Nintendo 64 segundo o Metacritic. Não sei se eu concordo com essa ordem, mas certamente são ótimos jogos. Fique à vontade se quiser comentar algum outro que merecia estar nessa lista. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.